harpa, né, pastor? Início, palavra devocional, aí grupo de louvor, oportunidades, ofertório e pregação, certo? Ok. Hoje são duas igrejas dentro de Betel. Daqui a pouco podem ser 10. Quando falamos de liturgia, isso tem que ser o quê? Padronizado. Se você está aqui ou está lá em São Paulo, você percebe que é o mesmo padrão, tudo é o mesmo. Aleluia. Agora o que acontece? Tem obreiro que porque veio de outros lugares e aprende de outra forma, ele vai dirigir o culto. Aí ele faz um culto dele, não da igreja. Aí ele muda a ordem, ele tira a oferta antes de comer. Vamos orar, vamos tirar a oferta. Agora vamos ler a palavra, aí vamos ler o hino da harpa. Agora vamos pregar, depois de pregar vamos fazer outra coisa. Vira bagunça, irmão. Culto tem que ter liturgia. A liturgia deve ser obedecida categoricamente. Se é assim, tem que ser assim. Ah, mas vou falar de novo, mas onde eu era o culto era assim. É lá onde você era, aqui não é, então aqui tem que ser desse jeitinho. Não tem que aprender isso também, irmãos. Liturgia do culto tem que ser obedecida. Tem que seguir um padrão. Até, irmãos, sabe o que eu acho? É tão gostoso um culto litúrgico. É gostoso quando você participa de um culto que ele é organizado liturgicamente. Tudo tem começo, tem meio, tem fim, tem ordem. As coisas funcionam. Tem que ter liturgia, irmãos. O culto não pode ser algo sem ponta cabeça, sem pé, sem começo, sem meio, não. Mas detalhe, irmãos, quando eu falo de liturgia do culto, né? Não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Liturgia do culto é algo importante, porque quem está dirigindo o culto tem que entender que hoje ele só é o garçom com a bandeja. Alguém vai dirigir o culto, ele quer ficar pregando, ele quer ficar cantando, irmão. Não é dia de você fazer isso. Glória! Você vai dirigir o culto, vai dar oportunidade. Aleluia! Ah, mas eu vou dirigir o culto, ele quer a palavra devocional, quer cantar os hinos da harpa. Ele quer ministrar a oferta e colher a oferta ao mesmo tempo. Ele quer cruzar e dar a cabeça para fazer gol. Não. Dirigir o culto, primeira coisa, tem que ser dinâmico. Segundo, tem que ser espiritual. Discernir o ambiente, irmãos. Manter o culto no ambiente espiritual. Por quê? Quem está dirigindo o culto tem que sentir o temor do culto. Senão, o culto cai lá para baixo. E aí, meu amigo, coitado do pregador. Vai pregar depois. Vai dirigir o culto. Irmãos, vamos chamar aqui o grupo das irmãs. Na sequência, fulano de tal com a saudação. Opa, já se preparou. Fulano de tal aqui, depois a irmã tal vai cantar. Irmã, já prepara o louvor, já cutuca ela, irmão. Já cutuca mesmo. Já vem preparar aqui, irmã. Porque tem irmã também que é difícil, né, irmão? Vem aqui e aí fica assim, qual que eu vou cantar? Tem esse aí. Qual? Aquele lá da Damares. Não sabe o nome do hino, irmão. Aí o povo fica assim, glória a Deus. Aleluia. Amém. E o culto, ó? Jesus, desse jeito. É assim, não é, irmãos? A liturgia do culto é para assegurar que o culto seja espiritual. A liturgia é importante para que o culto seja um culto pleno, que haja o fluir do Espírito. Então tem que estar ligado aqui, irmão. E com o coração de servo. Quem está na direção é para dar oportunidade para o povo mesmo. Onde está alguém que dá? Aí, irmão, outra coisa. Quem vai dar a palavra devocional? É a palavra devocional ou introdutória. Você não vai pregar, filho. Você não é pregador. Você não é pregador. Sabia disso? Nossos tempos, irmão, saudação, 3 minutos. E outra coisa, se passava o tempo, filho, passou seu tempo. Na barra do paletó, era assim que funcionava. Puxava na barra do paletó, filho, essa é uma saudação, deu seu tempo. Não. Verdade? E a gente não se sentiu humilhado por isso. Não, de maneira alguma. Era bom, a gente entendia, era para o nosso bem. Porque se você faz isso na sua igreja, legal. Se você faz fora, todo mundo comenta, acabou com o culto, você viu? Pegou o microfone e não largou. Vai virar um assunto do congresso. Saudação, 3 minutos. O que é uma saudação? Irmãos, eu estou aqui. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E as minhas palavras, Salmo 23, verso 1. Amém. Acabou a saudação. Senta, irmão. Isso é a saudação. Palavra devocional. Lê o texto. Explica o mínimo possível, 1 minuto. Ora com a igreja, acabou. Senta. Glória. É isso. Aleluia.
Grupo de louvor vai louvar, grupo de louvor, louvou, acabou, senta. A irmã vai louvar, você vai louvar, filha. Não é para você testemunhar do carro, da moto, nada disso aí, é para você louvar. Ah, mas eu vou ler um versículo aqui, depois eu canto. Não, você não vai ler, você vai só louvar. Outro dia você lê o versículo, outro dia você canta testemunho, você vai louvar. Por quê, irmão? Porque senão acontece, o culto vai desenrolando, vira uma desordem e aí tira o tempo da palavra. Aí o pregador que tem a mensagem para 1 hora, tem que se desculpar para pregar meia hora, 40 minutos. Tira o tempo do que é prioridade de verdade no nosso culto. Então a liturgia, por que é necessário, irmãos? Para ordem. Para ordem. Tem gente que pega o microfone e esquece. E fica. E os irmãos torcem a cara mesmo, irmão, que você não percebe. Tem uns que ele fica tão emocionado que ele não percebe. Todo mundo torcendo a cara, ninguém está recebendo nada. Não está recebendo nada, a verdade é essa, irmão. Desse jeito. Não está recebendo nada. O povo está cansado. Para de falar logo. Ai, pelo amor de Deus, o pessoal fica que chato, cansativo. É assim. Porque não está no espírito. Quando está no espírito, o povo percebe. O povo sente, o povo reage, é assim que funciona. Liturgia do culto é importante. E nós, obreiros, temos que saber disso. Por quê? Vamos lá. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu sou um obreiro da igreja. Eu fico 20 minutos testemunhando. O dia que eu chamo a irmãzinha, que é simplesinha, ela vai fazer o quê? A mesma coisa. O obreiro está fazendo isso. Pastor Djalma. Não me complica que nem onde passou. Não, mas é constrangedor. Quando você vai ler a palavra, eu não sou pregadora, mas tem uns que esboça tanto que eu fico com dó do pregador, porque o pregador às vezes tem o mesmo conteúdo, a mesma linha, ele fica perdido. É isso aí. A palavra devocional, irmãos, a gente chama de beijinho na flor. O que é um beijinho na flor? Leu, 1 minutinho, pronto. Tem alguém que vai pregar. E a palavra é a maior profecia do culto. É a prioridade do culto. Então nós temos que ter esse cuidado. Por isso que tem que ter a liturgia, a gente entender essas pequenas coisas. Eu sei, irmão, porque eu falo assim, eu no começo eu também cometi esses erros. É a sede que nós temos às vezes de fazer. Mas por isso tem que ter o quê? A liturgia. Nós entendermos isso. Vai chegar o momento. É até um pecado eu falar isso, mas eu falo, eu tenho que pregar de novo, vou começar. Tanto que eu prego, eu queria pregar, queria falar. Hoje eu falo demais, né? Está entendendo isso? Vai chegar a hora. Mas quando nós estamos aqui, como obreiro, a irmã, você à tarde também se dirige aqui, a irmã ali, o culto da sua irmã, tem que ter isso, irmão, porque coisa terrível é um culto desorganizado. Vamos ser verdadeiros. Oi? São pessoas que vêm de outro ministério, não que eu estou criticando outro ministério. Sim. Que não foram ensinados. A forma que foi o aprendizado dele. Isso aí. Porque o obreiro nascido na tenda de Betel, ele sabe o mesmo reflexo que ele tem. E aí você não tiver, a pastor Marcelo Fernandes. O pastor Marcelo aqui ensina. Mas eu digo isso por quê? Porque é importante nós refrisarmos isso para entender. Tem que ter liturgia, irmão. Como eu falei, quando é difícil é um culto desorganizado. É um culto que o playback não toca. É um culto que fica tudo bagunçado. Vamos ser, é ruim, não é? Fala a verdade. Pesado. É ruim. É um culto pesado. É um culto pesado. É horrível. Mas quando o culto está organizado, as coisas fluíram, o culto é uma bênção, é natural. A glória de Deus manifesta, a palavra flui, os louvores são abençoados. É gostoso estar num culto assim. Por isso tem que haver liturgia. Tem que haver organização. A Bíblia fala assim, ó, quando vocês se reunirem, uns têm salmos, vou falar para os coríntios, não fala? Outros têm profecia. Então existiu o quê? Uma liturgia naquele culto também, uma organização. Paulo falou, os profetas podem todos profetizar, mas um de cada vez. Língua estranha, pode todo mundo falar, mas é bom que tenha o quê? Intérprete. Paulo estava organizando o culto para não ser uma baderna no culto dos coríntios. A igreja é muito cheia do poder de Deus. Então o culto precisa ter liturgia. E o obreiro precisa seguir a liturgia dele. Ok? Vamos lá. Vamos para o próximo. O amor à igreja local. Glória a Deus. Isso é muito bom também. É muito comum ouvirmos em nossas tribunas declamações e mais declamações de amor dos crentes para com a sua igreja e líderes. Mas na prática isso não é uma realidade. Na maioria das vezes são apenas palavras vazias que não condizem com as suas atitudes. Logo, se você ama a sua igreja, certamente fará algo em seu favor, se entregando e se comprometendo com ela.